Olá, boa tarde professor, boa tarde professora. Hoje a gente entra num tema muito interessante, que é um outro uso do Google Formulários, que é o uso para avaliações ou para testes, né? O Google Formulários chama isso de testes, onde nós podemos cadastrar gabaritos para essas avaliações. Mas antes da gente entrar nas avaliações, então, para quem está chegando agora nas nossas aulas, o meu nome é Márcio Machado, eu sou consultor educacional da Faculdade Monteiro Lobato e diretor de inovação da UBRA, professor desse curso. Nós vamos ver hoje, então, os formulários de teste. Nós criamos formulários na aula passada, que foram formulários de pesquisa. Hoje nós vamos trabalhar com formulários de teste por dentro do Classroom, formulários de teste por fora do Classroom, né, criando lá pelo Drive ou lá pelo Forms direto, pelo Google Formulários, que é o nome antigo do Google Formulários. Depois nós vamos aprender a criar e configurar um gabarito de respostas, configurar esse formulário, fazer correção das avaliações que nós enviamos, fazer a importação automática das notas, poder mexer nessas notas, e nós vimos na aula passada que mesmo depois de corrigido, vocês podem mexer nas notas, e depois fazer a visualização de notas da turma, certo? Vamos lá para o nosso mão na massa. Então, eu vou entrar aqui no meu Drive, vou botar lá mesmo, atividades. Aqui eu já criei aula de formulários, criei um tópico, certo? E eu venho aqui no criar, atividade com teste. A atividade com teste é o formulário com avaliação, certo? Quando eu crio aqui a atividade com teste, ele automaticamente já cria um formulário com as configurações necessárias para poder captar a nota do aluno. Então vamos lá, vamos por aqui que é o mais fácil primeiro, depois a gente vai mostrando. Notem que quando eu criei esse formulário, ele já criou isso aqui embaixo. Ó. Ele já criou um Google Formulários do Google, com o nome Blank Quiz, né, uma pesquisa em branco, e eu posso colocar aqui então, vamos lá, primeiro teste. Este é um exercício de teste criado pela, vamos botar aqui, atividade com teste. Olha aqui na direita, está na turma chimarrão, para todos os alunos, vou botar dentro do tópico aula de formulários. E aí, gente, eu tenho que, já vem a opção marcada importação de notas, porque automaticamente ele já vai importar, dá a opção de importar essas notas para dentro da turma, isso é muito legal. Então eu vou clicar aqui no Blank Quiz, para abrir, ele já vai abrir o Forms, aquele Forms da turma, certo? O que eu faço? Posso vir aqui em cima, alterar o nome, vou botar para primeiro teste, aqui embaixo. Primeiro teste. E aí, estou no nosso Forms normal. Que diferença tem esse Forms, o Google Formulários, para aquele formulário que nós vimos na aula passada? Nenhuma. Primeiro nós vamos criar as questões e depois criar o gabarito. A diferença está aqui, ó. Chave de resposta. Primeira questão, o nome. O nome é uma resposta curta que não tem chave de resposta. Então eu vou fazer o seguinte, para facilitar até o nosso gabarito, eu vou colocar questões gerais, então múltipla escolha, eu vou botar como título, múltipla escolha. Vai ser o nome da questão, só para vocês enxergarem como é que é. Opção 1, vou criar 3 opções, opção 2, opção 3. Pronto. Criei a minha primeira pergunta dentro do formulário. Porém, eu não marquei ainda o gabarito, eu não mostrei qual a alternativa certa. Para fazer isso, é muito simples. Eu venho aqui ó, em chave de resposta. Ele já mostrou aqui ó, um campo perguntando quantos pontos vale essa questão. Eu vou botar 10 pontos. Vamos criar 10 perguntas com 10 pontos cada uma para ficar mais fácil. Digo qual opção vai estar certa. Vai ser a 2. Certo? Se eu quiser dar um feedback de resposta, já na hora para o meu aluno, eu posso escolher um feedback. O que eu vou escrever de texto se a resposta estiver incorreta e o que eu vou dizer se a resposta estiver correta. Não vou colocar isso agora porque vai ser surpresa. Vou criar mais uma opção aqui, opção 4.
E a gente pode fazer uma questão onde eu tenha mais múltipla escolha, é sempre o aluno pode escolher apenas uma opção, certo? Eu dou múltiplas escolhas, mas ele escolhe uma. Porém, eu posso ter no gabarito, olhem que interessante aqui, ó, chave de resposta. Eu posso ter 2 marcadas como correta. E aí, vai estar correto, vai ganhar 10 pontos o aluno que escolheu a opção 2, mas também o aluno que escolheu a opção 4, certo? Então isso é uma coisa interessante que eu posso ter, mesmo na múltipla escolha, isso poucos professores sabem, os que usam o Forms. Eu posso ter, o aluno pode marcar só uma, porém eu posso, ao organizar a questão, deixar 2 respostas corretas. Boto concluído, senão todos vão querer acertar. Vou criar mais uma questão aqui, só que agora, em vez de múltipla escolha, eu vou escolher caixa de seleção. Então, caixa de seleção. Opção 1, opção 2, opção 3, opção 4. Opção 5, e aí chave de resposta. 10 pontos. Vamos botar como as opções certas. 2, 3 e 4. Então, nesse caso aqui, o gabarito mostra que as opções certas são a 2, 3 e 4. Concluído. Vamos lá. Vamos criar mais uma questão. Vou colocar uma resposta curta com resposta. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Resposta curta. Um exemplo de resposta curta. E aí, gente... o que é interessante na hora de colocar uma chave de resposta para resposta curta? Quando eu trabalho com números, mais fácil. O número não tem maiúsculo ou minúsculo. Agora, quando eu trabalho com letras, a chave de resposta ela é absoluta. Então, se eu botar no gabarito minúsculo, ela vai considerar correto só se o aluno escrever minúsculo. Se eu marcar como... se eu botar na chave maiúsculo e minúsculo, ele considera uma ou outra. Vamos fazer um teste. Chave de resposta. Eu vou colocar aqui, ó, resposta correta. Classroom, escrito com o C maiúsculo. Vou colocar Classroom, escrito todo em minúsculo. Porém, se eu escrever Classroom todo em maiúsculo, ele não vai considerar certo, porque eu não coloquei a opção. Para considerar certo, eu tenho que escrever aqui. Classroom. Marque todas as outras respostas como incorretas. Concluído. Aqui eu vou botar aqui, só para a gente saber qual é seria o nome seria a pergunta em si, eu estou colocando sempre o tipo de pergunta só. Ferramenta, Google, sala de aula. Outra coisa importante, lembrar de colocar as perguntas sempre como obrigatórias. É obrigatório isso? Não, só que aí se o aluno esquecer de responder, ele vai perder aquela pontuação. Então é importante que a gente vá lá nas perguntas e marque a chave como obrigatória. Obrigado pela lembrança aí, gente. Aqui na resposta curta, eu coloquei como chave de resposta, me esqueci de colocar aqui a pontuação, ó, 10 pontos. Vamos lá. Próxima. Múltipla escolha. A mesma coisa acontece, a mesma coisa não. Parágrafo é um tipo de questão que não tem gabarito. Mas é um dos tipos de questão que eu mais gosto de trabalhar, né, para fazer perguntas subjetivas, para eu deixar o aluno se expressar da forma que ele quiser. Então, Márcio, como é que eu vou fazer um gabarito tendo uma questão desse tipo, né, de parágrafo? Não posso botar pontuação? Pode, gente, pode botar pontuação. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha pergunta de parágrafo. Vou colocar a chave, tenho que clicar em chave de resposta, para poder colocar aqui, ó, a pontuação, ela vale 10 pontos, porém, não tem gabarito. Ou seja, o professor vai corrigir manualmente, vai botar a nota, né, quantos pontos ele acha que o aluno obteve nessa questão. Outra coisa interessante, esses números, esse peso que nós colocamos, né, o quanto vale cada questão, é um número colocado, uma pontuação, para correção automática. O professor pode ou não utilizar a correção automática, e pode utilizar um formato híbrido. Nesse caso aqui, nós vamos ter que usar um formato híbrido, porque eu coloquei no formulário questões que não são corrigidas automaticamente. Então, eu posso entrar, eu vou pegar toda a correção automática, não vou precisar revisar, porque o que é automático
já está automatizado pela ferramenta, questões de múltipla escolha, de caixa de seleção, essas vão vir corrigidas automaticamente, e as demais questões eu vou poder entrar e corrigir aluno por aluno e botar a nota que eu quiser. Vamos botar como obrigatória também, essa aqui está como obrigatória. Porém, como eu mostrei na aula passada, se vocês quiserem criar a prova, criar a avaliação de vocês, o exercício, pelo Classroom, imprimir e botar no Xerox, né, mandar para aquele material de Xerox que é enviado para os alunos que não têm acesso, isso pode ser feito também. De certa forma, padroniza, né, o tipo de questão de comunicação e não gera dois trabalhos para o professor, de criar uma avaliação de um lado e uma avaliação do outro. Vamos lá, outro tipo de questão. Então, já fiz resposta curta, fiz parágrafo, múltipla escolha, lista suspensa. Lista suspensa é da mesma forma. 1, opção 2, opção 3 e opção 4. Da mesma forma, gente, que a múltipla escolha, a lista suspensa permite eu selecionar só uma, certo? Porém, aqui na chave de resposta, se eu quiser também considerar como certa duas, eu posso considerar. Os alunos vão ganhar os pontos, tanto os que selecionarem a opção 2, quanto os que selecionarem a opção 4, nesse meu exemplo aqui. Vamos lá, concluído. Quantas questões eu tenho? Deixa eu numerar essas questões para ficar mais fácil aqui. 1, 2, vou criar 10 questões. 3, 4, 5, 5. Vamos lá. Mais uma, então. Escala linear é um tipo de questão que pode ser utilizada, mas também não tem gabarito. Então não tem como botar qual é a escala certa, porque não é um tipo de pergunta usada para isso. Mas eu posso colocar aqui, e aí da mesma forma, então vai ser a 6, que é a pergunta descritiva, por parágrafo, não tem certo ou errado, eu vou ter que corrigir manualmente. Está aqui pouco, muito, só para a gente testar. E a chave de resposta eu coloco que ela vale 10 pontos. 7, qual vai ser a sétima? A sétima vai ser grade de múltipla escolha, vamos lá. 5 linhas e 2 colunas. Lembrando, né, a chave de múltipla escolha ela vai mostrar 5 linhas e 2 colunas e ele vai poder selecionar verdadeiro ou falso, certo ou errado, certo? Chave de resposta. Então eu vou marcar aqui na linha 1, o certo é a 1. Na linha 2, o certo é a 2. Na linha 3 é a 1, a 2. E ó, aqui da mesma forma, eu posso selecionar duas. Ou seja, tanto a linha 4 ou a linha 5, ele vai dar certo para todos os alunos, porque se ele selecionar tanto a coluna 1 quanto a coluna 2, vai ficar correto. Márcio, para que fazer isso? Existem questões que nós podemos colocar, deixar o aluno responder em branco. Então, eu posso dizer sim, não, ou se ele não quer opinar, porque eu faço um tipo de desconto quando o aluno erra, por exemplo, de pontos. Então, vocês podem colocar esse tipo de gabarito. Então, a 7 é grade de múltipla escolha. Vamos criar mais uma aqui, a oitava. A oitava vai ser grade de caixa de seleção. Vou fazer a mesma coisa, vou criar 5 linhas aqui para testar, 2 colunas, venho aqui na chave de resposta e marco. O que eu vou considerar como resposta? Notem que interessante que agora eu tenho uma grade de resposta por linha. Então, por exemplo, para ele ter pontos aqui na primeira, eu vou botar 2 pontos aqui, vou colocar 2 pontos nessa outra, 2 pontos aqui na terceira, e aqui eu vou marcar 2, ou seja, ele só vai ganhar 2 pontos se ele marcar as 2 opções. E essa aqui eu vou deixar em branco. Exigir uma resposta em cada linha? Não, não vou exigir uma resposta em cada linha, porque eu deixei uma em branco. Essa é a dica. Vamos criar mais uma. 9, depois da múltipla escolha. Data. O tipo data também não tem gabarito, gente. Tá? É só para criar uma data. Eu tenho que botar... Se eu não botar a grade de resposta, ele não vai somar. Então, eu vou botar aqui e vou aceitar qualquer valor. E vou criar um com hora, só para ter um com cada tipo de dado. Com horário. Grade de resposta, 10 pontos também. Obrigatório.
Obrigatório. Bom, nem precisaria ser obrigatório, porque como não tem seleção, vou deixar sem ser obrigatório para ficar mais rápido de vocês preencherem. Eu vou ter que conferir manualmente essas questões. Opa, esse aqui era 10, horário. Se eu clicar aqui, ó, mandar criar atividade aqui, para todos os alunos vai aparecer. Ó, gente, entrou aqui, ó, eu tô como professor,